Adaptamos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral. Qual a diferença entre república e monarquia? A maior diferença entre elas é o chefe de Estado, que na monarquia é o rei, sendo a mais antiga forma de governo, e na república o presidente, que é eleito por votação. Outra diferença é o poder. Na monarquia, o rei não responde pelos atos políticos perante o povo, e sim o primeiro-ministro. Ela permanece viva até hoje em alguns países, entre eles Bélgica, Espanha e Inglaterra, sendo a maioria do tipo constitucional, em que apresenta uma forma democrática de Estado. Nesse sistema, a figura eleita pelo povo é classificada como primeiro-ministro, cujas ações são fiscalizadas pelo parlamento. Por que devemos votar em um governo monárquico? Nela, o governante é preparado desde a infância para gerenciar um país. Ele não tem medo de fazer reformas estruturais quando necessário, porque não precisa se preocupar com a reeleição. Tampouco trabalha apenas para um grupo, porque não participa de nenhum partido político. Quem seria esse homem isento e bem preparado? Um rei. Nela, o imperador será a força de união de norte a sul, de leste a oeste. Ao compararmos o IDH mundial, é possível ver que entre os 10 melhores países, 6 deles é representado por um governo monárquico. Podemos também citar uma pesquisa feita em 2016, onde os principais pontos considerados foram o PIB per capita, apoio social, entre outros. É possível observar que 7 dos 10 principais países têm como característica a monarquia, sendo assim considerado o melhor modelo de governo. Como funciona um Estado monárquico? Diferente de como muitos acreditam, na monarquia constitucional, o rei deve obedecer à Constituição, e sua função é estabelecer o funcionamento das instituições. O poder legislativo é dado ao parlamento eleito, que possui o poder de criar e promulgar a legislação. Para exercer a função de chefe de governo, é eleito um primeiro-ministro, cujas ações são fiscalizadas pelo parlamento. No sistema de monarquia constitucional, o soberano pode propor a criação de leis, mas não promulgá-las. Em quase todos os assuntos, o monarca atua sob os conselhos dos ministros. No entanto, como chefe de Estado, ele nomeia formalmente os primeiros ministros, aprovando certas leis e concedendo honras. O monarca possui ainda o poder de veto em que um projeto de lei deverá retornar ao parlamento. É possível observar que, com a monarquia, existe um modelo de equilíbrio no qual é apontado caminhos para o encontro de soluções de seus problemas, sendo um meio que proporcione ao povo a participação e principalmente cobrança de seus representantes. Mudar a forma de governo não significa o fim dos problemas das nações, mas sim o modo pelo qual nós, o povo, chegaremos à solução. Por isso, vote em monarquia e parlamentarismo.